a minha história não começa como tradutor, né? Eu não sou tradutor de formação. E quando eu entrei no mercado da legenda, né, que é o que eu faço, né, há 20 anos, eu não era tradutor propriamente, entendeu? Então, assim, eu caí, digamos, meio que de paraquedas num mercado que ele já existia, né, já há Legal, muitos anos, né? E a minha formação inicial é de, como você, é jornalista, né? legal. Eu sou jornalista de formação, né? E tenho outras formações também, né? E por causa da legenda, né, que eu vim a fazer parte, né, há 20, exatos 20 anos atrás, eu me interessei, claro, fiz cursos de letras, especialização, até cinema, inclusive, cheguei a fazer, até porque quem lida com esse universo da tradução, né, audiovisual, né, mas, né, Ok. para quem traduz filmes, acaba se interessando por esse universo, né, do audiovisual mesmo, né, de em explorar e saber como ele funciona por trás dos bastidores. Iniciei num festival de cinema, né, e de lá para cá não parei, né, tanto assim que até hoje me dedico à tradução dos filmes das mostras e festivais de cinema em todo o Brasil. Inclusive, eu já fiz vários festivais brasileiros fora do Brasil também, né, levando a legenda, né, e observando, né, como esse mercado funciona, né, lá fora também, né, essa questão do audiovisual é bem interessante, né, da tradução audiovisual, né, é interessante acompanhar esse andar, né, ao longo Perfeito. dos anos. Minha primeira tradução foi em setembro, né, de 2001. Foi a minha primeira tradução. Me lembro que foi um filme um filme colombiano, Ah, né, legal. sobre terroristas É. colombianos, né, Legal. É, que tomavam, faziam todo mundo de refém dentro de uma embaixada. E é. aí eu me lembro que eu peguei a fita, que na época era fita VHS, né? Peguei a fita VHS, afinal de contas eu precisava fazer bonito, né, para poder continuar, né? E já que eu tinha pedido essa chance, né, nesse festival, nesse meu primeiro festival, né, Festival do Rio na época. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa, feliz da vida, com o meu filme em mãos, né, a fita VHS, coloquei, né, o filme no aparelho. Então, de repente, de repente liguei a TV e me deparei com um prédio, aliás, dois, né, pegando fogo. Eu falei, caramba, é isso que eu vou fazer? Né, que irado, né, né, que, né, Você que lembra o eu nome do, fiz. você consegue lembrar o nome do filme? Era a Toma da Embaixada, né? A Toma da Embaixada, o Ah, nome do tá. filme. Mas as primeiras imagens de dois prédios pegando fogo, na verdade, não era o meu filme, eram as Torres Gêmeas, né? Que estavam sendo bombardeadas nesse exato momento. Né? Entendi. Eu, na verdade, liguei os aparelhos por engano e eu liguei a televisão e eu achei que era meu filme. Que loucura! E eu estava assistindo as Torres Gêmeas pegando fogo, Pelo fogo. eu Era teu achando que filme. fazia parte do meu filme, É, né? Então, assim, tem aquela pergunta: o que você estava fazendo, né, sim. no No dia dia em 11 que de setembro de no dois mil e dia um. 11 de setembro de 2001? Eu estava traduzindo um filme de terroristas, mas mas eram terroristas colombianos, né? E eu, por engano, acabei assistindo ao vivo, né, enfim, infelizmente, aquele episódio triste, mas achando que fosse parte do meu filme, né? E, enfim, é uma história aí, né, que eu nunca vou esquecer. São vários elementos que acabam se integrando. E a minha formação anterior, né, a de tradutor, né, que eu posteriormente, conforme eu disse, fiz letras, fiz Perfeito. cinema, etc, Isso. etc. Eu tinha uma outra formação que era não só de jornalista, como na área de comunicação. Eu já tinha feito, inclusive, dublagens Ah, legal. em produtoras aqui no Rio, etc. Então, isso ajudou bastante, de fato. Né? Perfeito. Eu só não tinha técnica,
Entendi, entende? A entendi. técnica. Eu precisava a técnica que eu fui aprimorando aos poucos, né? Então é Perfeito. importante, né? É importante você ter o conhecimento, ter a técnica, né? Ter o interesse, né? E gostar daquilo que você está pretendendo desenvolver e investir, né? A sua principal área de atuação são os festivais de cinema, né? Então, está bem dentro disso aí que você estava começando a falar. Com a pandemia, você acredita que teria acendido uma luz amarela para que esse mercado de festivais ganhe versões online ou mais online, né? Como é que você vê isso? Então, para mim, Fala um foi pouco assim, dessa tua experiência. eu fui pego de surpresa, para ser sincero, né? Né? Porque eu, há 19 ou mais, né? Há quase 19 anos, até março deste ano, de 2020, eu fazia legendagem para festivais e mostras e festivais de forma física, né? Então, o que que eu fazia efetivamente, né? Eu viajava, eu acompanhava e realizava a legenda ao vivo, né? Que é o trabalho que eu sempre fiz, né? Não apenas a tradução, né? Como a projeção das legendas feitas ao vivo, tá? É o trabalho que eu sempre fiz. É, e Isso é para normal, né? Na questão dos festivais. De sim, sim, você preparar a legenda, leva a legenda pronta, só para explicar ex- para o, né? sim, sim, é normal quem é frequentador de mostra ou festival, de festivais presenciais sabe mais ou menos como funciona. As legendas já estão prontas, né? A tradução já está pronta, ela só é projetada ao vivo, em tempo real. Por isso, muitas vezes tem essa desincronia de algumas falas em relação com de algumas legendas ou frases, né, legendas em relação com as falas dos personagens, porque quem está comandando isso ao vivo é um operador que às vezes ou ele fica nervoso, ou ele às vezes não captou bem o som, né, daquela fala, ou não entendeu, etc. Enfim, mas isso é normal, tá? Tá, Acontecer essas mas só pequenas falhas. uma curiosidade, por que ocorre essa projeção ao vivo e as legendas não são inseridas antes no filme? Por dois motivos. Por uma questão orçamentária, em primeiro lugar, que é muito importante, né, para a produção do evento, né? Os eventos eles precisariam investir muito mais dinheiro, o dobro ou o triplo, né, para fazer com que essa legenda esteja embutida, esteja o que nós chamamos de legenda queimada, esteja queimada dentro da mídia. Perfeito. É Tá? mais caro esse É, serviço? é mais caro, é muito mais caro do que fazer legenda ao vivo. Perfeito. Tá? E para realizar esse serviço de legenda queimada, o processo, né, não só é mais caro, como é mais demorado. Né? Então, se nós falamos de uma mostra, de um festival que, que tem centenas, não falo dezenas, mas centenas de filmes, que muitas vezes é o caso, né, de grandes eventos. Diga-se de passagem, o Brasil é um dos países onde mais mostras e festivais se realizam no mundo. Ah, é? Tá? Interessante isso. Talvez seja o Brasil, talvez seja o país onde mais mostras e festivais se realiza em toda a América Latina. Tá? Interessante. Então, assim, voltando para aquela questão física, né? A tradução já está pronta, né? E o que a gente faz? A gente, para essa legenda ao vivo funcionar, nós levamos equipamentos. Que equipamentos são esses? Um projetor, né, multimídia, cabeamentos, enfim, acessórios, o computador, no caso um laptop, né, e uma tela de legendas. Nem sempre foi assim, tá? Porque isso eu estou falando até março desse ano, né, de 2020, né? Como será agora? Aliás, como era antes, né? Como você deve imaginar, né?
os equipamentos eram talvez mais precários, né? Mas, de qualquer forma, todos esses equipamentos precisavam ou precisam ser instalados dentro de uma sala de cinema para que essa legenda ao vivo funcione, ok? E, conforme eu disse, para a produção do evento resulta mais em conta, é mais barato, é mais prático, né? Até porque não haveria tempo hábil, né, para a produção produzir uma legenda queimada dentro do filme para uma exibição para um filme que vai ser veiculado, exibido apenas uma ou duas vezes. Perfeito. Né? Um filme iraniano que vai passar uma ou duas vezes, cujo público é muito específico. O investimento seria muito alto. Entendi. Entendeu? Porque então, não necessariamente... Perdão. Não necessariamente o filme que está sendo exibido no festival, ele vai receber a legendagem em português, né? Porque ele pode não ficar no mercado brasileiro, ou mesmo agora com o streaming, ele pode não receber a legendagem em português. É isso, né? Não necessariamente, Não exatamente, necessariamente. porque muitas vezes esse filme está sendo apenas veiculado para um público, né, que já é adepto a filmes de alguns diretores ou nacionalidades ou temas específicos, etc. Mas também devemos levar em consideração que na plateia, a plateia não está apenas composta por espectadores, né? A plateia muitas vezes está composta por empresários, né? por distribuidores, por produtores, que talvez se interessem em trazer esse filme para o Brasil. Perfeito. Tá? Que mais ou menos foi o caso do filme Parasita. Ninguém deu muita importância quando o Parasita, né, o grande vencedor do Oscar, não sei se você se lembra, né? Parasita entrou no mercado sem dublagem, porque não acharam que o filme não tinha muita expectativa, né? Tinha muita expectativa no mercado e o investimento iria ser muito grande, porque para fazer dublagem o investimento é altíssimo, muito maior, né, do que para fazer legenda, diga-se de passagem, né? Então, foi feita apenas a legenda. E o filme, de repente, estourou, não só no Brasil, como no mundo. E, de repente, houve a necessidade de fazer uma dublagem para o português às pressas, né, para atender essa demanda, porque todo mundo queria ver o Parasita dublado. Bem, antes da pandemia, né, os eventos culturais no Brasil que demandavam esse serviço de tradução audiovisual já eram muitos. Quando a pandemia surgiu e fechou as portas físicas, né, de mostras, festivais, espaços culturais, etc., muitos tradutores ficaram, e até os próprios produtores, né, desses eventos ficaram sem chão, sem saber como isso, né, iria ser levado, né, à frente. Mas aconteceu uma coisa muito bacana, né? Os eventos culturais, pelo menos no Brasil, eles continuaram, né? Eles apenas se adaptaram para o formato online, tá? Então, diria eu que, por exemplo, nós estamos muito à frente aqui no Brasil, estamos muito à frente de outras praças, né? Eu vou comparar aqui, por exemplo, Portugal, né? A legislação em Portugal é uma em relação ao audiovisual, a tradução do audiovisual. A legislação do Brasil é outra. Cada país tem as suas legislações e quando a gente fala em legislação, são certas regras que precisam ser cumpridas, né? Para que os eventos de audiovisual, não só de tradução de filmes, como legendas que vão ser projetadas numa peça de teatro, né? Para surdos, para cegos, para determinados públicos, né? Essa legislação aqui no Brasil está muito à frente de outras praças. No caso de Portugal, por exemplo, eu faço essa comparação. Aqui no Brasil, eu posso, né, falar, né, com todas as letras, nós estamos bem à frente, tá?
Eu estou me referindo à audiodescrição, aos serviços de legendas para surdos e ensurdecidos, né? Aos serviços, aos eventos culturais, né, como um todo, né, que de alguns meses, nos últimos meses, né, desde no final no início da pandemia, em março mais ou menos, se transformou. Então, hoje nós temos, né, muitos eventos online. Não sei como será agora no futuro, né, em 2021, como esse mercado vai continuar, mas acredito que esse mix, né, de presencial e online seja mantido até. Eu acredito que o online, né, veio para ficar de vez nas mostras e nos festivais. Porque se antes você tinha um evento, uma mostra e um festival que só atendia a um determinado público numa praça, numa cidade, né, e só se limitava a esse público, né, a essa região, hoje, né, abriu as portas, né, para outras cidades, inclusive para outros públicos que moram fora do Brasil, né? Então eu acho que isso é muito bacana de ser observado, né? Você trabalhou para festivais esse ano, de 2020? Festivais online? Sim, 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 sim. Sim, eu me referi aos festivais online desse ano. Esse ano, não, Tá? perfeito. Então, você, como você colocou no início da pergunta, quer dizer, vou colocar melhor agora. No ano passado, por exemplo, não teve esse serviço de tradução para festivais online. Não existiu. Não, Não. não. Online, não, não, Perfeito. não. Era muito raro que um festival presencial demandasse esse serviço, né? Eventualmente, sim, havia necessidade de você traduzir para plataformas online que, de repente, porventura, o festival que era antes, né, físico, precisava, de repente, veicular internamente, né, dentro do site, dentro da sua plataforma, né, para um público muito específico, né? Mas com a pandemia tudo isso mudou, né? Esse público muito específico, muito reduzido que era, né, o antes, agora se transformou no todo, no geral, né? Então esses eventos precisaram se adaptar a essa nova realidade, no sentido de chegar, né, através da, do, do uso das suas plataformas, né, para veicular, né, os filmes com data e hora marcada e com uma bilheteria paga. Muitos deles são pagos. É claro, você não vai pagar o mesmo valor que você pagaria de forma física, né? São valores simbólicos, né? Eu estou me referindo a quanto? 5, 6 reais, 7 reais, talvez, né? Que muitas vezes, né, não representa muita coisa, né? E vale a pena você investir, né, num filme que dificilmente você terá a chance de ver, né, em outro momento. Então, hoje em dia você já se programa para você assistir nesse festival, nessa mostra, né, fazendo mediante esse pagamento, né, na plataforma que eles criam no próprio site, né, e assistir esse filme com data e hora marcada, né? É mais ou menos assim como funcionam hoje as mostras, os festivais de cinema, né, online.